Olá, seja bem-vindo ao podcast Nutrição e Saúde Pública, o podcast dos alunos da disciplina Alimentos Funcionais e Substâncias Bioativas da Faculdade de Saúde Pública da USP. Eu me chamo Pedro, sou aluno de graduação em nutrição e hoje estou acompanhado da Ana Paula, uma aluna de graduação em farmácia pela USP. E hoje nós vamos ter uma conversa descontraída acerca do tema Alimentos Funcionais e Compostos Bioativos. Ana, queria primeiramente te agradecer pela sua presença aqui no nosso podcast e queria dizer que eu espero aprender muito a partir dessa nossa conversa sobre o mundo dos alimentos funcionais. Bom dia, Pedro. Sou eu quem agradeço pelo seu convite e estou super animada para compartilhar o que eu aprendi com você e com os nossos ouvintes. Ana, a gente vai falar aqui um pouco sobre o que é que são esses alimentos funcionais e como que nós podemos encontrá-los. Mas antes de iniciar esse assunto, eu queria primeiro te perguntar, por que que esse assunto deveria nos interessar? Qual que é a importância desse conhecimento nas vidas das pessoas? Essa é uma excelente pergunta, Pedro. Eu me preocupo e imagino que todos nós nos preocupamos com a velocidade e volume de informações que nós encontramos hoje. Em relação à alimentação, o mercado empurra tendências que mudam a cada ano. É um campo que está sempre em disputa. No meio disso, a população fica sujeita à desinformação, muitas vezes para incentivar um consumo que promete a melhoria da saúde ou do bem-estar. Por exemplo, quem já não viu aqueles sucos detox nos cardápios dos estabelecimentos? Será que esse produto tem um benefício comprovado na nossa saúde? Será que qualquer pessoa deveria se sentir segura em consumir esses produtos? Ou até mesmo, será que a promessa de um alimento milagroso pode induzir a uma alimentação desequilibrada, visto que existe um alimento capaz de desintoxicar tudo que há de ruim? Então, Pedro, a importância do debate sobre alimentos funcionais está justamente na proteção da população contra essa enxurrada de informações duvidosas. Precisamos promover uma educação nutricional baseada na ciência e que esteja alinhada com os órgãos de saúde pública do nosso país e da comunidade global. Perfeito, Ana. Agora vamos lá, me explica. O que é que são esses tais de alimentos funcionais? Ok, vamos começar a especificar o debate. Desde os anos 1980, a gente viu várias definições para os alimentos funcionais e as tentativas de diferenciá-los de suplementos. Em resumo, um alimento funcional é qualquer produto alimentício que ofereça algum efeito benéfico para a saúde da maior parte das pessoas, algo além da nutrição básica, ou seja, de evitar a fome. Esse benefício à saúde vem de compostos bioativos presentes nos alimentos. Peraí, compostos bioativos? Pode me explicar o que é isso? São substâncias presentes em muitos alimentos. Por exemplo, a cafeína do café é um composto bioativo. Outros exemplos conhecidos são as vitaminas, os carotenoides, o licopeno e o ômega 3. Cada uma dessas substâncias é capaz de interagir com células específicas do nosso corpo e provocar alguma resposta fisiológica. Segundo as leis brasileiras, um bioativo precisa ser um componente natural de alimentos consumidos tradicionalmente na dieta popular, tendo sua segurança e composição comprovadas. São os compostos bioativos que fazem de algum alimento um alimento funcional. Ah, entendi. Então, quer dizer que um alimento funcional é algum alimento convencional que contém algum composto bioativo que produz um efeito fisiológico desejável à saúde ao longo prazo, certo? E isso ajudaria na prevenção de algumas doenças. Beleza. Agora, Ana, me explica uma coisa. Qual que é a diferença entre um alimento funcional para um suplemento nutricional ou talvez até um remédio comum? Claro, Pedro, a sua descrição está correta. Para ser considerado um alimento funcional, ele deve ser consumido de maneira convencional, ou seja, como parte de uma refeição, e não na forma de comprimido, em pó ou xarope. Diferente dos medicamentos, o alimento funcional não tem a função de promover o processo de cura. Ele está relacionado à prevenção de doença e à redução de riscos à saúde. Já o suplemento nutricional tem o papel de equilibrar um estado nutricional desbalanceado ou favorecer a performance esportiva. Ah, legal, faz todo sentido. Ana, tu saberia me dar alguns exemplos de alimentos funcionais? Um exemplo bem comum de alimento funcional seria, na verdade, o café. Recentemente, diversos estudos apontam a cafeína como um composto bioativo relacionado à melhora na saúde cerebral, sendo um fator de redução de risco contra doenças neurológicas como o Alzheimer. Além disso, muitos peixes são, na verdade, classificados como alimentos funcionais também, por terem alta carga de ácido graxo ômega 3. Sim, o conhecido ômega 3.
A ingestão desse lipídio favorece a redução dos níveis de colesterol LDL circulante no sangue, aquele conhecido como colesterol ruim, devido à associação com o desenvolvimento de arteriosclerose. Alguns exemplos de peixes ricos em ômega 3 são a sardinha, a truta, o atum, o arenque e a anchova. Lembrando que a pílula de ômega 3 não é um alimento funcional, e sim um suplemento. Por último, eu trago alimentos ricos em fibras. São os feijões, cereais integrais como a aveia ou o arroz, qualquer fruta consumida com a casca e muitos outros. As fibras solúveis e insolúveis compostos nesses alimentos funcionam como alimento para as bactérias que todos nós temos no nosso intestino. Essas bactérias são, na realidade, benéficas para a nossa saúde, pois constroem um sistema de colaboração com o intestino. Nós chamamos essa colaboração de microbiota intestinal. E uma microbiota saudável é capaz de regular os níveis de colesterol circulante, promovendo bom funcionamento intestinal e até mesmo diminuir o risco de câncer de cólon. Nossa, Ana, tu falando desses alimentos funcionais fazem até eles parecerem mágicos. Inclusive, eu estava aqui pensando nas tradições alimentares, culturas alimentares milenares que atribuíram valores a certos alimentos, né? Atribuíram certas conotações a certos alimentos. Mesmo sem essas culturas terem tido o conhecimento bioquímico que nós temos hoje. Que bom que você pontuou isso, Pedro, mas nós precisamos ter muito cuidado antes de chamar algum alimento de mágico. Muita gente, ao ouvir essas informações, pode querer consumir esses alimentos como se fosse uma cura milagrosa, o que pode produzir hábitos alimentares que não são saudáveis. Por isso, precisamos apresentar uma postura responsável quanto à educação nutricional. Por exemplo, ao invés de fazer um shot de cúrcuma e alho toda manhã, como virou tendência recentemente, nós aconselhamos que se utilize esses ingredientes nas preparações cotidianas. Por que não adicionar o açafrão da terra em sua forma integral na água utilizada para cozinhar o feijão? Isso produz não somente hábitos alimentares sustentáveis a partir da culinária tradicional, mas também promove a diversidade e a integração do alimento na dieta. Legal, Ana. Tu acabou de mencionar tendências na nutrição, e eu, inclusive, queria voltar para aquilo que a gente falou no início da nossa conversa, além de já encaminhar para o final do nosso episódio. Ana, já que tem tanta informação duvidosa circulando por aí, aonde que eu posso e nossos ouvintes podem acessar informações confiáveis acerca desses alimentos funcionais? Inclusive, o que é que faz uma fonte de informação ser confiável de verdade? Chegamos ao X da questão, Pedro. Todas as informações que eu trouxe aqui foram retiradas de órgãos governamentais responsáveis pela regulamentação dos alimentos funcionais no mercado, por exemplo, a nossa Anvisa. Infelizmente, muita gente carrega conotações negativas contra essas agências regulatórias, acreditando que elas só têm a função de proibir. Mas muito pelo contrário, esses órgãos têm a função de proteger, uma vez que anteriormente à vigilância sanitária, o mercado permitia a entrada de produtos falaciosos, que prometiam algum benefício sem haver autenticação, ou até pior, de produtos de baixa qualidade, muitas vezes visando o aumento da margem de lucro e trazendo riscos à saúde pública. Para que um produto entre no mercado brasileiro com a classificação de alimento funcional, ele precisa passar por um processo rigoroso de análise científica e epidemiológica. É por causa desse rigor, fruto da pesquisa, da vigilância em saúde e da legislação vigente, que nós, consumidores, podemos comprar produtos sem medo de sermos enganados ou prejudicados. Então, minha dica para qualquer pessoa que esteja procurando conhecer sobre esses queridos alimentos funcionais é que procure saber se alguma das seguintes agências regulatórias reconhecem as alegações de benefício à saúde. Nós temos a Anvisa, que regula o mercado brasileiro, a FDA, que regula o mercado estadunidense, ou a EFSA, que regula o mercado da União Europeia, assim como, é claro, qualquer agência oficial regulatória de alimentos ao redor do mundo, como a japonesa, a canadense, a australiana, entre diversas outras. Um produto que consegue passar pelo rigor dessas agências, certamente é porque existem evidências científicas de qualidade merecedoras da nossa confiança. Excelente recomendação, Ana. Bom, gente, para terminar nosso episódio, eu queria aqui deixar uma recomendação para quem tiver curioso para ver quais que são os alimentos funcionais reconhecidos pela nossa Anvisa. Felizmente, ela tem um banco de dados acessível para todo mundo e ele se chama Power B. Power de poder em inglês, né? Power BI. B. Power B. Se você quiser acessar esse banco de dados, é só você jogar no Google Power B Anvisa. Quem tiver curiosidade, visita o site deles, é muito legal.
Ana, eu queria novamente agradecer pela presença, agradecer por transmitir seu conhecimento e por toda a sua clareza e disponibilidade. Estou igualmente grata, Pedro. É sempre um prazer conversar sobre nutrição e colocar em prática a educação nutricional. Queria agradecer também a você, nosso ouvinte, e espero que você tenha aproveitado o conteúdo. Acompanhe a Faculdade de Saúde Pública da USP para ficar atualizado com a produção científica brasileira nos assuntos de nutrição e saúde pública. Viva o SUS, viva a Anvisa, viva os alimentos funcionais e até logo!